Por muitas décadas, os Estados Unidos criaram coisas que o mundo mal consegue acreditar que existam. Esqueça construções comuns, como prédios ou pontes. Estou falando de projetos que desafiam a física e a engenharia, fazendo-nos duvidar se realmente vivemos no mesmo planeta. Alguns levaram décadas, outros bilhões de dólares, e todos têm uma coisa em comum. Ninguém acreditava que fossem possíveis até serem construídos. Neste vídeo, você verá os 8 megaprojetos americanos que deixaram o mundo de queixo caído. E já vou avisando. O número 1 está redefinindo o futuro da indústria, como nenhum outro projeto na história moderna. Represa Hoover. Em 1931, no auge da Grande Depressão, os Estados Unidos decidiram fazer algo que ninguém no mundo jamais tinha conseguido antes: domar o Rio Colorado. O resultado foi a Represa Hoover, uma estrutura de concreto em arco-gravidade de 726 pés, encaixada entre os cânions, ao longo da fronteira entre Nevada e Arizona. O que torna a Represa Hoover especial não é apenas o seu tamanho, embora isso, por si só, já fosse o suficiente. Foi construída por milhares de trabalhadores no meio do deserto, enfrentando condições extremas e sem o auxílio de tecnologia moderna, sendo finalizada 2 anos antes do prazo estipulado. Ela deu origem ao Lago Mead, o maior reservatório dos Estados Unidos, que por muitas décadas abasteceu cidades como Las Vegas e Los Angeles. Mais de 90 anos após sua inauguração, ela ainda gera energia, ainda funciona e continua sendo o símbolo máximo do que acontece quando um país decide que algo impossível, na verdade, não é. A esfera. Algumas estruturas mudam permanentemente o que você achava ser possível na arquitetura. A Sphere, que foi inaugurada em Las Vegas em 2023, é uma delas. É um edifício completamente esférico, com 366 pés de altura e 515 pés de diâmetro, coberto inteiramente por uma tela de LED de alta resolução. Mais de 580 mil luzes de LED revestem sua superfície externa, tornando-a a maior tela externa do mundo. Mas o que é realmente impressionante é o que há dentro. O interior abriga um local de entretenimento com a maior tela interna do planeta, envolvendo o público em uma experiência audiovisual de 360 graus que nenhum outro edifício no mundo consegue Foram necessários mais de 2,3 bilhões de dólares e muitos anos de desenvolvimento tecnológico avançado para finalmente construí-la. A Sphere não é apenas uma simples casa de espetáculos, ela é a prova definitiva de que o futuro já chegou, bem aqui, no coração do deserto de Nevada. Em terceiro lugar, Starbase. Imagine criar uma cidade do zero, só para lançar foguetes. Foi exatamente o que a SpaceX fez no sul do Texas. A Starbase não é apenas uma plataforma de lançamento, é uma instalação totalmente integrada de produção, testes e operações, projetada para fabricar e lançar o maior foguete já construído por mãos humanas, a Starship. O complexo abrange centenas de acres em Boca Chica, a poucos passos do Golfo do México, e foi construído a uma velocidade que deixou engenheiros aeroespaciais de todo o mundo sem palavras. O mais impressionante não é o tamanho, é a filosofia. Fale rápido, construa mais rápido e tente novamente. O que a NASA levou décadas, a SpaceX faz em meses. Starbase não é só engenharia, é a prova de que uma empresa privada pode competir com as maiores agências espaciais. O Gateway Arch, no coração de St. Louis, Missouri, ergue-se uma estrutura de aço de 630 pés, que parece ter vindo de outra era, ou talvez, de outro planeta. O Gateway Arch, construído entre 1963 e 1965, é a estrutura mais alta dos Estados Unidos, que não é um edifício. É um arco catenário perfeito, o que significa que sua forma segue exatamente a curva que uma corrente suspensa formaria entre 2 pontos. Essa elegância matemática não foi um acidente, foi o resultado de anos de trabalho do arquiteto Eero Saarinen, que venceu o concurso de projeto com uma proposta que ninguém mais ousou apresentar. Sua construção foi um milagre de precisão. As duas pernas do arco começaram a se erguer do solo em extremidades opostas e tiveram que se encontrar no meio com uma margem de erro de apenas milímetros. Eles conseguiram. Dentro do arco há um sistema de bonde que leva os visitantes ao topo em cabines em formato de cápsula. Lá de cima, fica perfeitamente claro por que este arco se tornou o símbolo do espírito pioneiro americano. Chesapeake Bay Bridge Tunnel. Existem pontes, túneis e depois, isto. A ponte-túnel da Baía de Chesapeake é uma das obras mais estranhas e geniais da Terra. Com 23 milhas, liga a Eastern Shore da Virgínia a Virginia Beach, cruzando a baía. O que a torna única é não escolher entre ponte ou túnel, ela é ambos. Ao longo de seu trajeto, a estrutura mergulha debaixo d'água em 2 pontos distintos, formando túneis submersos, pelos quais os navios passam por cima, enquanto os carros viajam por baixo. A primeira vez que você vê isso em um mapa, parece um erro de projeto. Quando você entende por que o construíram dessa maneira, percebe o nível de planejamento que isso exigiu.
Inaugurada em 1964 e expandida nos anos 90, ainda é considerada uma das 7 maravilhas modernas da engenharia civil. Poucos projetos no mundo podem ostentar esse título. Biosfera 2. O que acontece se você construir uma réplica da Terra dentro de uma estufa de vidro gigante? Foi literalmente o que fizeram no Arizona em 1991. A Biosfera 2 é uma estrutura totalmente selada de 3,14 acres que contém 5 biomas distintos: um oceano em miniatura, uma floresta tropical, um manguezal, uma savana e um deserto. Foi projetada para estudar se os seres humanos conseguiriam sobreviver dentro de um ecossistema artificial fechado, o tipo que seria necessário para colonizar Marte. 8 pessoas viveram lá dentro por 2 anos, cultivando a própria comida e respirando o ar que o próprio sistema gerava. O experimento enfrentou sérios problemas. Os níveis de oxigênio caíram drasticamente, chegando a pontos críticos. Muitas espécies acabaram morrendo e o clima entre o grupo ficou extremamente tenso. Afinal, tentar simular um planeta inteiro não é uma tarefa nada fácil. A Biosfera 2 foi, na verdade, um experimento histórico extremamente ambicioso, que hoje funciona como um importante laboratório climático da Universidade do Arizona. Chegamos ao o imponente Pentágono. Existem, sem dúvida, muitos edifícios grandes e extremamente importantes ao redor do mundo, mas absolutamente nada se compara ao Pentágono. Com quase 6,5 milhões de pés quadrados de espaço de escritório, é o maior edifício de escritórios do mundo em área total. Construído durante a Segunda Guerra Mundial em tempo recorde, apenas 16 meses, ele abriga o Departamento de Defesa dos Estados Unidos e mais de 26 mil funcionários que trabalham lá todos os dias. Sua forma pentagonal não foi um capricho estético, mas uma solução prática para o terreno irregular onde foi construído, embora o design tenha acabado se tornando tão icônico que se tornou sinônimo do poder militar americano. O que pouca gente sabe é que o Pentágono tem seu próprio sistema de metrô interno, seu próprio código postal e que seus corredores são tão longos que leva menos tempo para caminhar até qualquer ponto do prédio do que se esperaria apenas olhando para ele de fora. Um edifício que não apenas abriga decisões que mudam o mundo, ele é, por si só, uma decisão de engenharia que mudou o que se pensava ser possível. Giga Texas. E chegamos ao primeiro lugar, o projeto que, sem exagero, está redefinindo a forma como as coisas são fabricadas no século XXI. A Giga Texas é a Gigafactory da Tesla em Austin, Texas, e é difícil ter noção da sua escala até ver os números. Com mais de 10 milhões de pés quadrados sob o mesmo teto, é um dos maiores edifícios do mundo em área de superfície. Para referência, o Pentágono, com toda a sua presença imponente, caberia lá dentro 3 vezes. Mas o tamanho não é a parte mais impressionante. Esta instalação industrial fabrica veículos elétricos, baterias e painéis solares, integrando toda a produção sob um único teto. Inaugurada em 2022, a Giga Texas é o coração da estratégia da Tesla para a transição energética global. A cada hora, novos carros com zero emissão de poluentes saem de suas linhas de montagem. A fábrica cresce a cada dia. A Giga Texas é o maior megaprojeto do Zepesfina, uma aposta de concreto e aço no futuro. É isso. 8 projetos, 8 formas de levar ao limite a nossa capacidade construtiva. Algum te surpreendeu? Comente abaixo. Quer ver mais? Você já sabe o que fazer. Até a próxima.